Salmo de número 99, todos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus assim: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande, é tremendo porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça, tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor nosso Deus, e prostrem-se diante do estrado de seus pés, o Senhor é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenha castigado por seus atos. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais esse momento de culto, em que viemos aqui nessa manhã louvar, bendizer e adorar o Seu nome. Oramos para que o Senhor possa mover o nosso coração por meio do Seu Espírito, para que o nosso culto ao Senhor nessa manhã seja agradável a Ti. Oramos, ó Deus, para que do alto dos céus o Senhor fale conosco por meio da Sua palavra que será pregada nessa manhã aos nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, pelo ensino que tivemos na IBD e te agradecemos, ó Deus, por Sua palavra. Pedimos ao Senhor para nos ajudar, para que possamos colocar em prática tudo o que temos aprendido aqui na igreja. Que os nossos ouvidos estejam abertos, ó Deus, e que o nosso coração receba a palavra boa do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor se faça presente em nossas vidas e que o Senhor nos conduza, pois o Senhor é santo. Não há outro como o Senhor e não há Deus que se compare a Ti. Viemos aqui nessa manhã e pedimos ao Senhor, Pai, para nos direcionar, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nosso Deus. O Senhor é fiel a nós. Nós não podemos nos esquecer de que a fidelidade de Deus a nós por causa de Jesus, não é um merecimento, mas é porque por meio de Cristo nós temos uma aliança com Deus, e vivendo sob essa aliança de Deus, nós gozamos da fidelidade e do cuidado do Senhor. Graças a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 103, nós vamos ler os versos 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pedi ao pastor Dorival que nos deve conduzir a oração nesse momento, pedindo perdão por nossos pecados. Senhor nosso Deus, humildemente nos colocamos na presença do Senhor em oração, ó Deus, desejosos que o Senhor, ó Deus, perdoe os nossos pecados. Que bom, Senhor, que o Senhor não guarda, ó Deus, as nossas transgressões de cada dia, as nossas omissões, ó Deus, os nossos pensamentos pecaminosos, as nossas atitudes pecaminosas, ó Deus. Mas o Senhor nos perdoa, Pai. O Senhor coloca arrependimento no nosso coração. Que bom, Senhor, que o Teu amor, Pai, e as Tuas misericórdias são a razão de nós não sermos consumidos. A fidelidade do Senhor, ó Deus, dura para sempre. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. E de nós, ó Deus, tenha misericórdia. E não por merecimento nosso, Deus, mas porque Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados. Então, bendito seja o Senhor, que nos criou e que nos regenerou em Cristo Jesus e que perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Chamar o presbítero Rufus, pegar a palavra de Deus em nós nessa manhã.
nosso irmão também, que Deus que abençoe mais uma vez nos ama. Nosso Deus, louvamos ao Senhor por mais uma vez nos expor a sua palavra. Pedimos que o Senhor use o Lucas nessa manhã para falar ao nosso coração. Ó Deus, que o meditar dos lábios, que o meditar do coração do Lucas, o falar dos seus lábios, engrandeça e exalte o Senhor. E que a sua palavra, Deus, possa penetrar nossas vidas, ela possa, Deus, cortar juntas e medulas, e que nós, ó Deus, confrontados por ela, exortados, encorajados, possamos, ó Deus, adequar nossas vidas àquilo que temos ouvido do Senhor. Deus, seja com o Lucas nesse momento, dê a ele a sua paz, e o use, Deus, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Hoje, dia muito bacana, né? O dia que nós vamos terminar o nosso estudo de 1 Tessalonicenses. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica. Foi muito bom, a gente conversava na nossa última reunião do presbitério, quanto foi enriquecedor, né, para nós, os presbíteros, dividirmos a exposição de um livro. Isso nos ajudou a aprendermos uns com os outros, a todos estudarmos, né, o mesmo trecho da Sagrada Escritura. Nós somos gratos a Deus por essa oportunidade. Também entendemos que essa foi uma boa maneira de instruirmos a igreja. Abra suas Bíblias lá. Hoje nós leremos dos versos 23 ao 28, capítulo 5, dos versos 23 ao 28. Estou lendo na versão NVI. Vou ler aqui, fazer a leitura dos versos. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem a carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém. Meu irmão, minha irmã, na sua jornada de vida, alguém um dia já lhe pediu, já lhe exigiu que você realizasse uma tarefa para a qual você não se sentia devidamente preparado? Uma tarefa que talvez você não tivesse confiança para concluir? Hoje é dia das crianças, né? Eu me lembro quando eu era criança, que na escola eu comecei a aprender sobre os cálculos com os números inteiros, né? Adição, subtração, divisão, multiplicação, que maravilha! Até que um dia o professor chegou na sala, vamos aprender as frações. Que desafio! Talvez lá no seu trabalho, o seu chefe tenha pedido para você fazer algo que você tinha pouco conhecimento. Isso acontece, isso nos deixa apreensivos, né? Eu me lembro também, nos meus primeiros dias de trabalho numa indústria gráfica, eu vinha da área metalúrgica, eu entrei naquele ambiente, eu não conhecia os equipamentos, eu não sabia como as coisas iam funcionar, eu ficava muito apreensivo, conversava com o meu pai, será que eu vou conseguir aprender? Será que vai dar certo? Talvez muitos de nós aqui já fomos desafiados a acordar mais cedo para ter uma rotina mais saudável, mas nós somos vencidos pela soneca. Talvez muitos de nós já nos desafiamos ou fomos desafiados a ler mais, mas nós somos tentados pelo Netflix, pelas redes sociais. Talvez alguns de nós foi desafiado a comer bem, a se alimentar de forma saudável, mas nós nos sentimos facilmente tentados pelos petiscos que os nossos amigos e que os nossos familiares estão comendo ao nosso redor. Irmãos, quantas situações da vida comum nos geram falta de confiança ou uma apreensão se nós iremos ou não conseguir cumprir aquele objetivo. Isso acontece conosco.
Mas eu te convido a pensar hoje, quantos de nós também nos sentimos desafiados quando nós consideramos as expectativas de Deus para as nossas vidas? Ao longo dessa carta de Paulo a esses irmãos lá de Tessalônica, nós somos desafiados por Paulo e nós aprendemos ao longo de todo o livro, por exemplo, que nós devemos nos afastar dos ídolos. Ele fala isso lá no capítulo 1, no versículo 9. Nesse livro também nós aprendemos que os cristãos devem andar de maneira digna. Isso está lá no capítulo 2, verso 12. Paulo também nos encoraja, de modo que, olhando para essa carta, ele fala que os cristãos vão sofrer aflições. Ele diz isso no capítulo 3, no verso 4. Paulo também nos exorta a permanecermos firmes do Senhor. Ele fala isso lá no capítulo 3, o verso 8. Paulo nos encoraja a nos abster da imoralidade sexual. Ele nos ensinou isso no capítulo 4, verso 3. Paulo nos orienta a aumentar o nosso amor fraternal, o nosso amor uns pelos outros. Ele também nos instrui a isso no capítulo 4. Paulo nos orienta, nos exorta, nos desafia a edificarmos uns aos outros. Ele nos falou isso no capítulo 5, versículo 11. Paulo também nos orienta a respeitarmos, a termos em honra os nossos líderes espirituais. Ele nos orientou isso no capítulo 5, versos 12. Paulo nos orientou a procurarmos sempre fazermos o bem, a nos alegrarmos sempre, a orarmos sem cessar, a darmos graças a Deus em qualquer circunstância. Talvez muitos de nós aqui, quando nós estávamos aprendendo sobre esses ensinos de Paulo, que foram expostos aqui pelos nossos pastores e presbíteros, muitos de nós concordamos que nós devemos aplicar essas verdades em nossas vidas. Pois, já que Jesus nos salvou da perdição eterna, o mínimo que nós podemos fazer é viver para Ele, certo? Mas, irmãos, eu lhes garanto uma coisa: falar tudo isso é mais fácil que viver tudo isso. Ouvir tudo isso é mais fácil que executar tudo isso. Embora todos nós aqui possamos concordar durante um culto como esse, que a nossa santificação ela é algo importante, não demora muito para que a gente seja tentado. Ao cair da noite, talvez desta noite, nós tenhamos satisfeito o nosso desejo da carne e abandonado a santidade. Quando nós nos deparamos com uma oportunidade de ganhar mais dinheiro ou de obter uma nota melhor, a gente deixa Deus de lado. Quando alguém da nossa igreja, da nossa família nos diz algo insensível ou se comporta de maneira desagradável, a gente acha impossível amá-lo. Quando nós adoecemos ou nós passamos por uma crise financeira, fica impossível ser grato. Nós reclamamos, nós ficamos mal-humorados. Alegrar-se e agradecer ficam tão distantes da nossa própria vida. Viver de acordo com a vontade de Deus está longe de ser fácil, irmãos. Não é algo simples. E por isso, muitos de nós, às vezes, refletindo sobre essas coisas, podem pensar: ser um discípulo de Jesus é algo quase impossível. Olha o que Paulo nos falou nessa carta. Olha as coisas que ele pediu para nós fazermos e vivermos. Talvez alguns de nós, olhando para essas exortações que o apóstolo fez, fiquem tão sobrecarregados que até desistam. Outros talvez ficam inseguros, porque sentem muita dificuldade de viver de modo santo. Mas felizmente, irmãos, o apóstolo Paulo nos oferece um grande conforto nessa sessão final da sua carta.
Ele ensina aqueles irmãos de Tessalônica que eles deveriam ser discípulos fiéis, mas que eles não estavam sozinhos nessa missão e nessa corrida pela santidade. Deus não havia deixado aqueles irmãos resolver as coisas sozinhos. Em vez disso, Paulo direciona esses irmãos e nos direciona a Deus. O mesmo Deus que nos salva é o Deus que nos transforma, é o Deus que nos santifica. O próprio Deus nos ajudará a crescermos em santidade e garantirá que estaremos prontos quando Jesus retornar. Mesmo que o caminho do discipulado pareça difícil, irmãos, Deus nos garante que Ele nos ajudará. Deus nos garante que irá nos fortalecer, irá garantir que viveremos com Ele por toda a eternidade. Essa é a mensagem de Paulo nesses últimos versos da sua carta. A grande ideia que eu gostaria que os irmãos inculcassem no nosso estudo de hoje é que o Deus da paz, o Deus gracioso e o Deus fiel nos guardará até o dia final. O Deus da paz, o Deus gracioso, o Deus fiel nos guardará até o dia final. Paulo começa a sua exposição nesses últimos versos, entre o versículo 23 e o 24, garantindo que Deus nos santificará. Paulo inicia o verso 23 falando que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Embora muitos de nós associemos a paz à ausência de problemas, ou a paz a um momento de serenidade, a paz do Novo Testamento, ela não se refere a isso. Muitas vezes, quando os apóstolos se referem à paz no Novo Testamento, eles estão querendo referenciar a nossa reconciliação com Deus. Paz para nós cristãos é estarmos novamente unidos ao Criador. Paz é a nossa reconciliação, nós que éramos inimigos, agora sermos filhos do Deus Todo-Poderoso. Logo, quando Paulo usa aí essa expressão, ele está querendo dizer isso. Paz, o Deus da paz, o Deus que nos reconciliou, o Deus que nos uniu novamente com Ele, é esse Deus que irá nos santificar inteiramente. No capítulo 5, ainda um pouco antes, no verso 9, Paulo diz que porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Deus da Bíblia não é um Deus sanguinário, não é um Deus que busca nos devorar. Isso quem faz é Satanás. Em vez disso, o Deus da Bíblia é um Deus de paz, é um Deus que não deseja que nós pereçamos, é um Deus que deseja que nós alcancemos o arrependimento. Deus deseja reconciliação com o seu povo. Ele deseja redimir a sua criação rebelde. É por isso que Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, enquanto nós éramos pecadores. Através da cruz de Cristo, nós que éramos inimigos de Deus, recebemos o perdão. Nós que merecíamos ira, podemos ter paz pela fé em Cristo Jesus. O fato de Deus se identificar como um Deus de paz deve nos assegurar que Ele deseja a nossa salvação. Deus não quer que nós pereçamos. Deus não quer que nós soframos o castigo eterno destinado aos seus inimigos. Em vez disso, Deus quer que nós experimentemos paz com Ele. Portanto, saber que Deus é um Deus de paz é fonte de grande encorajamento para nós, irmãos. Deus está comprometido em nos reconciliar com Ele. Ele irá nos purificar de todo o nosso pecado, para que possamos viver em paz com Ele para toda a eternidade. E Paulo começa falando exatamente isso. O Deus da paz irá santificá-los por inteiro.
E Paulo ele continua expressando essa confiança, esse descanso que nós devemos ter em Deus, ainda no verso 23, falando o seguinte: todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está afirmando, irmãos, que a santificação de Deus em nossas vidas não tardará. Pelo contrário, Deus irá nos santificar de modo perfeito e completo. Olha a expressão que Paulo usa: todo o nosso espírito, toda a nossa alma, todo o nosso corpo. O que ele está querendo dizer com isso? Quando Paulo fala aqui sobre espírito e alma, ele está se referenciando no nosso eu interior, no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa mente. Tudo que é externo será santificado, se tornará irrepreensível no dia do Senhor. Mas não para aí, ele fala: o seu corpo também. Não haverá áreas na nossa vida em que Deus não nos santificará. Nenhum recanto oculto da nossa vida será deixado intocado. Nós nos tornaremos santos e irrepreensíveis quando Jesus nos buscar, ou quando Deus nos chamar. Dessa forma, não seremos destinados à ira, mas obteremos a salvação e viveremos com Jesus pelo resto da eternidade. Irmãos, que encorajamento é ouvir isso da palavra de Deus. Não há área, não há um canto, não há nada na nossa vida que Deus não nos santificará. Talvez os nossos pecados, o meu e o seu pecado, deixaram feridas, deixaram marcas no nosso coração, na nossa mente ou até no nosso corpo. Mas sabe o que Deus está falando aqui? Que nada, a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo se tornarão irrepreensíveis na vinda do Senhor. Deus pode fazer o que nós não podemos. Durante o seu ministério na terra, Jesus demonstrou o seu grande poder. Ao seu comando, irmãos, quando Jesus estava em nosso meio, Jesus fez com que cegos passassem a ver. Jesus fez com que pessoas que eram cadeirantes ou que nunca tiveram a oportunidade de andar, que andassem. Jesus acalmava tempestades. Jesus expulsava demônios. Ele até ressuscitava mortos. E mais importante do que tudo isso, Jesus perdoava pecados. A mulher samaritana, ela tinha vergonha de buscar água nos momentos em que havia muitas pessoas, porque ela se envergonhava dos seus pecados. Por isso ela ia buscar água quando o sol estava ali, latejando sobre a sua cabeça. Mas o que aconteceu com ela quando Jesus perdoa os pecados dela? Ela sai correndo para contar sobre o que ela aprendeu de Jesus para todos os povos, para toda a sua comunidade. Porque Jesus a santificou, Jesus cuidou daquela mulher, Jesus perdoou os pecados dela e transformou a sua vida. Não houve nada, nem internamente, nem exteriormente, que Jesus não cuidou. Zaqueu era discriminado pelos seus muitos pecados, mas ele se transformou no momento que conheceu a Jesus. Ele retribuiu 4 vezes mais aqueles que ele havia enganado e doou metade de todas as suas riquezas aos pobres. Irmãos, se Jesus tem o poder de remover pecados e nos transformar por completo, é certo que Deus é mais do que capaz de nos santificar completamente. Nós podemos confiar, Ele é fiel. Ele remove os nossos pecados, Ele transforma a nossa vida. Talvez um cirurgião não consiga remover todas as células cancerígenas do nosso corpo, mas Deus é o cirurgião perfeito. No dia em que Ele nos declarar justos, nós seremos justos pela eternidade. O Paulo continua no verso 24. Ele lembra que isso só é possível porque nós somos chamados, nós somos eleitos por Deus.
Assim como nós não podemos escolher os nossos pais, nós também não podemos entrar no reino de Deus por nossa conta própria. Nós não podemos simplesmente bater lá e justificar que porque eu sou bom eu devo entrar no reino de Deus. Isso não acontece. Em vez disso, nós lemos em toda a Escritura que Deus graciosamente chama pessoas para si. Quando Paulo abre essa carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 5, ele fala assim: porque sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele vos escolheu. Esses irmãos de Tessalônica não haviam chegado nessa condição simplesmente por sua vontade própria. Ele não foi assim, eles convidaram Paulo para participar de um acampamento lá e de repente Paulo pregou o Evangelho e tudo aconteceu. Não, isso não foi vontade humana. Tudo isso aconteceu na vida daqueles irmãos e acontece na nossa, pela soberana vontade de Deus. O Evangelho chegou àqueles irmãos com poder e no Espírito, porque foi Deus quem escolheu aqueles irmãos. Foi Deus quem apareceu a Paulo numa visão e direcionou para Tessalônica. Foi Deus quem capacitou Paulo para pregar o Evangelho com poder. Foi Deus quem convenceu aqueles irmãos e nos convenceu do nosso pecado e nos levou ao arrependimento. Foi Deus. E caso aqueles irmãos estivessem se esquecendo disso, Paulo os lembra: vocês foram escolhidos por Deus. Quando Paulo fala isso, irmãos, Paulo está mostrando para aqueles irmãos que Deus estava investindo na vida deles. E Deus investe nas nossas vidas. Deus não deixa os seus eleitos sozinhos, desamparados. Jesus conta a parábola da ovelha perdida para comunicar até onde ele vai para resgatar uma ovelha rebelde. Se Jesus está disposto a deixar 99 ovelhas para trás para perseguir a ovelha perdida, então nós podemos ter certeza de que Ele fará muito mais do que nós imaginamos para nos levar até o dia final. É por isso que nós não precisamos ter medo de fracassar quando Jesus voltar ou quando o Pai nos chamar. Deus nos chamou para sermos o seu povo e Ele irá garantir que nós estaremos irrepreensíveis quando isso acontecer, quando Cristo vier ou quando nós somos chamados ao Pai. Ele removerá os nossos pecados. Ele nos dará um desejo divino por transformação, por santidade. Deus nos ajudará a odiar o pecado e a produzir em nossas vidas o fruto do Espírito. Nós somos chamados por Deus e certamente nós entraremos no seu reino com Jesus Cristo por toda a eternidade. E Paulo fala por que ele cria nisso com tanta convicção? Porque o nosso Deus é fiel. Olha o que ele fala no verso 24: aquele que o chama é fiel e fará isso. No mundo, irmãos, nós temos líderes que podem ser fiéis, mas eles têm as suas limitações. Eles têm poder limitado, eles são frágeis, eles morrem e as suas promessas podem não se concretizar. Líderes humanos vêm e vão, mas nosso Deus é eterno e todo-poderoso. Deus nunca perde o fôlego. Deus está sempre ativo nas nossas vidas. Deus nunca deixará de cumprir aquilo que Ele promete. Deus é fiel, Deus é confiável, Ele não quebra a sua palavra, Ele faz o que Ele diz, Ele certamente vai realizar tudo aquilo que está aqui. Um teólogo falou isso a respeito da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus significa que Deus é imutável em sua natureza.
Deus é fiel à sua palavra. Ele prometeu salvação ao seu povo e cumprirá as suas promessas para sempre. Ele é digno de confiança eterna. Não importa quão improváveis são as suas promessas. Nada no céu ou na terra pode impedir Deus de cumprir tudo o que prometeu ao seu povo por meio de Jesus Cristo. Essa confiabilidade em Deus deve ser uma grande fonte de conforto e de força para o povo de Deus, enquanto eles falham repetidamente e passam por provações e sofrimentos. Mesmo que sejamos infiéis, Deus é fiel. Nós confessamos os nossos pecados a Deus, porque sabemos que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Portanto, irmãos, a fidelidade de Deus deve nos encorajar. Se você está lutando para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, se anime, se alegre. O próprio Deus está prometendo aqui que vai nos ajudar. Ele promete completar a boa obra que começou em nossas vidas. Não fique temendo que talvez você não vai conseguir. Se Deus o chamou, Ele irá te capacitar. Lembre-se de como você recebeu o Evangelho, de como ele chegou até você. Aquele que é fiel, aquele que nos chama é fiel e certamente o fará. Talvez, irmão, você esteja discipulando alguma pessoa, ou até um grupo de pessoas, mas você não consegue ver a santidade crescendo tão rápido quanto você gostaria. Não desista. Continue levando a palavra e incentivando as pessoas a viverem uma vida santa. Ao mesmo tempo, entregue essas vidas ao Senhor, sabendo que a santificação delas não depende delas mesmas, nem depende de nós. O nosso papel é apontar as pessoas e direcionar a nossa vida para Cristo e orarmos. Mas é Deus quem ajudará a produzir mudanças e santidade. É Deus quem irá nos santificar completamente. Foi exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. Ele não se esquivou de ensinar o conselho de Deus para aqueles irmãos. Ele foi lá, ele ensinou, ele pregou o Evangelho. Ele transmitiu a verdade completa. Ele ensinou para aqueles irmãos com clareza qual era a vontade de Deus para a vida deles. Mas ao mesmo tempo, Paulo não confiava em Deus somente para salvar aquelas pessoas. Paulo acreditava em Deus para transformar a vida daquelas pessoas, para santificá-las. O nosso Deus fiel irá garantir que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam conservados, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Depois de ouvir o que Deus deseja de nós devemos sempre lembrar que Deus é quem vai nos capacitar a cumprir a sua vontade. É Deus quem nos ajuda a andar em santidade. Ele é fiel quando nós somos infiéis. E é somente pela graça de Deus que nós estaremos prontos quando nós somos chamados ou quando Cristo voltar. Portanto, essa é a certeza de que nós seremos santificados por Deus, estaremos prontos quando Cristo voltar. Só que Paulo não para aí. Às vezes, a gente sente uma desconexão entre saber que Deus está conosco e sentir que Deus está conosco. Você tem uma dificuldade de compreender isso. Nós ouvimos a mensagem, nós lemos a Bíblia, mas a gente não consegue muitas vezes criar essa conexão. Como Deus está conosco? Ele é fiel, Ele vai cumprir essa promessa. De que modo isso se materializa em nossas vidas? Embora esses primeiros 2 versos nos garantam que nós vamos estar bem no dia do Senhor, no dia do juízo, a gente não precisa ir muito longe para encontrar como Deus materializa isso já.
nas nossas vidas. Isso está nos versos 25 ao 28. Paulo fala assim: irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Enquanto os 2 primeiros versos dessa perícope nos encorajam a confiar em Deus para a nossa completa santificação, esses últimos versos nos lembram da ajuda que Deus nos dá atualmente. A primeira fonte de ajuda que Deus nos dá já para uma vida de santidade é a oração. Paulo está nos orientando aqui por meio dessa exortação àqueles irmãos de que nós devemos orar porque somos seres finitos e precisamos da ajuda de Deus. E notem algo interessante: um pouco antes Paulo pede para aqueles irmãos orarem sem cessar, e agora Paulo pede o que para eles? Orem por nós. Orem por nós. Paulo era mais maduro que aqueles irmãos espiritualmente, mas ele pede oração. Paulo faz isso, irmãos, porque ele reconheceu que ele também só seria santificado pela obra de Deus na sua vida. A oração é, em última análise, uma expressão da nossa dependência de Deus. Nós oramos porque somos seres finitos, seres que precisam da ajuda divina. Uma vida de oração regular nos mantém orientados para Deus. A oração reflete a nossa fé em Deus. A oração declara que confiamos em Deus para cumprir o que Ele prometeu. Meu irmão, não importa se você tem 20, 30, 40, 50 anos de caminhada cristã, ou até uma vida inteira. Independente da posição que você ocupe nessa igreja, se você é um presbítero, se você é um diácono, se você é um membro, se você ajuda em algum ministério, não importa. Nós somos incapazes de nos santificar pelas nossas próprias forças. Nós precisamos orar. E Paulo sabia disso. E por isso ele pede oração para aqueles irmãos. Nós precisamos do Deus de paz para transformar todo o nosso ser. Um segundo aspecto que Paulo ensina sobre essa conexão entre a certeza e a confiança da santificação é que Paulo exorta esses irmãos a saudarem uns aos outros com um beijo santo. Algumas versões trazem gospel santo. No mundo antigo, era comum que as pessoas beijassem a testa ou o rosto como forma de cumprimentar os seus familiares, ou seus amigos, ou pessoas que eram muito respeitadas. Isso era um hábito daquela comunidade, daquele povo. Eles beijavam no rosto pessoas queridas, pessoas amadas, pessoas respeitadas. Beijos eram dados também quando se firmava um contrato, ou quando uma reconciliação era alcançada. Assim, essa exortação de Paulo para que os cristãos se beijassem serviam para simbolizar a unidade e a identidade deles como família de Deus. Irmãos, a igreja primitiva era composta de pessoas de diversas origens. Haviam gregos, haviam romanos, haviam macedônios, haviam judeus e muitos outros. Haviam ricos, que eram proprietários de muitas terras, e haviam escravos. Haviam homens e haviam mulheres. Assim, a igreja era composta de pessoas de diferentes origens sociais, que deveriam se cumprimentar com um beijo familiar, que demonstrava o poder do Evangelho de produzir unidade em meio a essa diversidade. Esse beijo santo que Paulo se refere aqui entre os cristãos demonstrava que por meio de Jesus não havia judeu, não havia grego, não havia escravo, não havia rico, não havia homem, não havia mulher, mas sim um só corpo em Cristo Jesus. É isso que Paulo está nos orientando. Nós temos a igreja. A igreja é a representação do corpo de Cristo. E nela nós encontramos
Pessoas diferentes, distintas, das mais variadas origens, mas que são um conosco, que nos ajudam nessa caminhada rumo ao dia final. Um terceiro aspecto, Paulo continua no verso 27, ele dá uma incumbência àqueles irmãos muito séria. Olha o que ele fala no verso 27. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem a carta a todos os irmãos. Embora tenham muitos motivos para que a gente se reúna como igreja, o foco principal, o Jorge já falou hoje, é o quê? A exposição da palavra de Deus. A comunhão num café é importante? Sim. A escola bíblica é importante? Muito. Os cultos, no geral, na sua liturgia, são importantes? Sim. Mas qual é o ápice do nosso encontro? A exposição da palavra de Deus. Paulo falou algo sério para eles. Diante do Senhor, leiam esta carta para todos. O foco de uma igreja, irmãos, pode ser facilmente influenciado por opiniões, por temas polêmicos, pelos eventos que uma igreja se propõe a realizar. Portanto, é crucial que nós, como igreja, nunca removamos da nossa mente o que é central: a exposição da palavra de Deus. Além disso, é importante que todos os membros tenham acesso à palavra de Deus que é proclamada na igreja. Irmão, se você pode vir à igreja e você não vem por preguiça, reflita. A palavra de Deus tem sido exposta aqui. Reflita. Se você está faltando ao culto, porque muitas vezes até nós falamos sobre isso, nós temos agora a IBD inicialmente. Se algum ministério da igreja está atrapalhando você a participar desse momento, fale conosco. Nós, como presbíteros, precisamos tratar disso, porque as ovelhas, o corpo precisa receber a palavra de Deus. Nós precisamos priorizar isso, como Paulo instruiu a esses irmãos. Se você está aqui no culto, não fique lá fora. Ouça a palavra de Deus. Paulo está falando diante do Senhor. Leiam para todos. Não desperdice a oportunidade que Deus está dando para todos nós aqui. Compreendamos, apreciemos a palavra de Deus que está nos chamando para adoração, para arrependimento, para nos ensinar verdades e para nos enviar ao mundo mais capacitados a propagar o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo finaliza no verso 28, falando, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. No fim das contas, irmãos, todos nós precisamos de graça. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos que Ele remova graciosamente os nossos pecados, que Ele nos perdoe quando falhamos. Nós precisamos que Jesus nos capacite a viver de acordo com a sua vontade quando nós achamos que isso é difícil. Na igreja, aqui, nós precisamos que Jesus nos dê graça para sermos graciosos uns com os outros. Nós precisamos que Jesus nos capacite para sermos a igreja que Ele deseja. Uma igreja que faz discípulos, uma igreja que ama como Cristo nos amou. O caminho para seguir Jesus não é fácil, e as consequências daqueles que falham são terríveis. No entanto, Deus graciosamente nos assegura que Ele é um Deus de paz e está comprometido com a nossa santificação. Ele é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Eu concluo com algumas aplicações à luz desse texto que nós acabamos de estudar. A primeira é um encorajamento para que nós oremos mais por nós mesmos e pelos outros. Ore mais pela sua vida. Ore mais pela vida dos seus irmãos.
A oração é uma expressão de humildade diante de Deus, de dependência. E nossa dependência não deve ser esporádica, deve ser constante. Por isso, ore constantemente. Peça a Deus que lhe ajude a crescer como discípulo de Jesus. Busque forças para resistir à tentação por meio da oração. Confie em Deus por meio da oração para vencer velhos pecados. O pedido de oração de Paulo nos dá uma boa visão também sobre como nós, como igreja, podemos cuidar dos nossos líderes espirituais. Irmãos, orem por nós. Orem pelos presbíteros dessa igreja e de outras. Assim como os irmãos, nós somos fracos, nós somos tentados por Satanás, nós temos desafios no nosso trabalho, nós temos desafios nas nossas casas. Muitas vezes nós podemos nos sentir sobrecarregados ou inadequados para vivermos como Cristo. Ore para que Deus nos santifique. Ore para que o Espírito Santo nos fortaleça. Ore para que Deus nos use como ministros do Evangelho para encorajar a nossa igreja a seguir perseverante na fé em Cristo Jesus. A segunda aplicação, irmãos, é para que você seja encorajado a interpretar, a encarar a igreja como ela é. A igreja é essencial. Meu irmão, minha irmã, encare a igreja como ela é. A igreja é essencial. Os cristãos devem estar aqui. Não apenas para demonstrar Cristo, mas para edificar uns aos outros, para incentivar uns aos outros, para chegarmos juntos à linha de chegada. Pela fé em Cristo, agora nós somos um só corpo. Deus, quando Ele criou a igreja, Ele projetou tudo isso pela sua soberana sabedoria. Ele não queria que nós ficássemos sozinhos. Deus nos deu uma igreja inteira, aqui e no mundo. Deus nos deu irmãs, Deus nos deu irmãos que vão nos lembrar daquilo que é importante. Deus deu membros comprometidos, servos fiéis, que quando nós estivermos em pecado, vamos corrigir em amor. Os testemunhos, irmãos, quando nós vemos batismos, pessoas professando a sua fé, isso nos encoraja. Quando nós participamos dos cultos de oração, e nós vemos testemunhos de curas, testemunhas de tantas coisas que Deus faz, isso nos encoraja. Isso nos alegra, isso nos dá força para continuar. Embora seguir a Cristo não seja fácil, Deus nos deu uma igreja, e pela graça de Deus, uma igreja que tem, dentro das suas limitações, procurado ser uma igreja saudável. Portanto, não perca esse privilégio de ser um membro regular, um membro presente, um membro participante, um membro ativo dessa igreja. Valorize a sua comunidade local. Você não precisa cumprimentar com um beijo, como Paulo está falando aqui. O sentido que Paulo está querendo trazer com esse gesto é: trate os seus irmãos como família. Trate os seus irmãos como alguém que você ama, como alguém que você estima. Encoraje aos seus irmãos. E por fim, a última aplicação é: creia que o Deus da paz, o Deus gracioso e o Deus fiel irá nos guardar até o dia final. Um dos principais temas dessa carta, irmãos, é o retorno de Jesus. Paulo aborda isso mais de uma vez aqui. Há 2000 anos atrás, Jesus, o Filho de Deus, assumiu uma forma humana, entrou
no nosso mundo de forma humilde, chamou pessoas ao arrependimento dos seus pecados, chamou pessoas a crerem nele para a sua salvação. Ele morreu pelos pecadores, para que todos depositassem a sua fé nele e fossem poupados da ira santa e justa de Deus. Jesus, depois de ser morto, ressuscitou dos mortos, mostrando somente que Ele tem poder sobre a morte e pode nos dar a vida eterna. Ele ascendeu ao céu para reinar ao lado do Pai e orar por nós. Mas a história não termina aí. Jesus prometeu retornar. Ele virá novamente para julgar os vivos e os mortos no dia final. E Ele vai inaugurar uma nova era. Os verdadeiros discípulos de Jesus viverão com Ele por toda a eternidade, em um mundo renovado, em um mundo perfeito, enquanto os descrentes vão para o inferno, para a perdição eterna. Então, a pergunta que cada um de nós precisa responder hoje: eu estou confiante de que estarei com Jesus na era vindoura? Deus revelou na sua palavra o que Ele deseja de nós. Nós sabemos que é importante estudar a palavra de Deus, nós sabemos que é importante obedecer aos seus mandamentos, nós sabemos que é importante viver em santidade, nós somos orientados a amarmos uns aos outros. No entanto, fazemos isso de forma imperfeita. E muitos de nós estamos dolorosamente cientes de que se Jesus voltasse agora, os nossos pecados ocultos viriam à tona. E talvez isso nos traga medo, insegurança, falta de paz. Mas a mensagem que Paulo nos traz, irmãos, é uma mensagem de consolação, de descanso, porque o próprio Deus vai garantir que nós estaremos prontos para o retorno de Jesus. Essa garantia ou promessa de que Deus vai nos deixar pronto, ela é comumente chamada de perseverança dos santos. A perseverança dos santos é uma doutrina ousada e muito bela. É uma promessa que nos liberta de medos, de incerteza. É uma promessa que nos traz segurança e paz. É como o ensinamento bíblico da graça, a salvação por meio da graça. Nenhum de nós é justo o suficiente para ganhar o caminho do céu. Nenhum de nós é inteligente o suficiente para escolher a Deus. Nenhum de nós tem a capacidade de se voltar a Jesus por conta própria. A nossa salvação é 100% obra de Deus. Assim nós somos libertos de nos questionar se nós somos bons o suficiente para sermos salvos. Simplesmente nós descansamos na graça de Deus. Da mesma forma, essa doutrina da perseverança dos santos serve para nos encorajar a nos preocuparmos menos e a nos deleitarmos mais em Deus. Irmãos, nenhum de nós pode se tornar mais santo sozinho. Nenhum de nós pode combater o pecado pela pura força da nossa vontade. Nenhum de nós pode crescer em semelhança a Cristo sem a capacitação divina. Nós devemos confiar em Deus para nos transformar dia após dia. Nós devemos descansar na certeza divina de que estaremos prontos quando Jesus retornar. A maior prova disso está em como Deus enviou o seu Filho amado ao mundo para morrer em nosso lugar e nos salvar do pecado. Aquele que nos salvou nos ajudará a crescer e a nos santificarmos completamente para que sejamos irrepreensíveis quando Jesus retornar. Portanto, irmão, descanse na promessa de Deus.
Descanse, Ele nos levará até a linha de chegada. Eu vou terminar lendo uma música que nós acabamos de cantar. Quando a minha fé faltar, me segurará. Quando a tentação chegar, me segurará. Eu não posso nessa vida andar sem o seu cuidar. Se esfriar o meu amor, me segurará. Seu eleito é seu prazer, me segurará. Precioso ao seu ver, me segurará. Minha alma não se perderá. O seu plano vai cumprir. Preço alto ele pagou para me redimir. Por mim Jesus sangrou, morreu, me segurará. A justiça satisfez, me segurará. Um dia ressuscitarei pelo seu poder e com fé aguardarei ao meu Cristo ver. Me segurará, não me deixará. Grande é o seu amor por mim, me segurará. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por podermos descansar em Ti, Pai. Obrigado pela oportunidade de aprendermos ao longo de todo esse livro, Pai, de 1 Tessalonicenses, essa carta, que nós devemos viver em santidade, nós devemos caminhar, ó Deus, como Cristo caminhou. Mas algo maravilhoso, Deus, é que nós não estamos sozinhos nesse processo. O mesmo Deus, ó Pai, que é Ti que nos salvou, é o Deus que nos ajudará a continuar e nos levará até o dia final. Nós sabemos em quem nós temos crido, Pai, nós estamos certos que isso irá acontecer. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos.